tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje começando aqui o dia, agora é 20 para 7 da manhã, o céu tá azul, né? Hoje vai ter sol, depois de uns 4 dias nublado, um pouco chuvoso. O sol hoje parece que já tá vindo, né? E as nossas plantinhas vão agradecer. Eu comecei aqui mostrando para vocês. Tá um céu muito bonito, olha só, pessoal. Tá lindo. Vai ser um dia maravilhoso na bênção do Senhor, né? Que Deus abençoe nosso dia. Para você que vai estar vendo o meu vídeo aí, ou de manhã, ou, né? Se for de manhã, bom dia. Se for à noite, boa noite para você, né? Porque depende do horário que vocês vão estar vendo, mas esse vídeo está sendo feito agora pela manhã, com o sol vindo, né, pessoal? Espero que vocês gostem. E se você gostar do meu tema do vídeo de hoje, que eu vou falar agora para vocês, vão logo deixando o joinha, porque o joinha é muito importante, pessoal. E eu tô recebendo poucos joinhas e a gente precisa do joinha para que o canal da gente chegue cada vez a mais pessoas, né? O tema de hoje vai ser cebola ornamental e suculenta Panther de frios, a pedido da Adriana. Então vamos lá começar o vídeo de hoje. Como eu estava falando, pessoal, se você já gostou do tema do vídeo de hoje, se inscreva no meu canal, também compartilha meus vídeos com pessoas que gostam de suculentas também. Aqui, pessoal, eu acho que eu mostrei ela, eu falei uma vez só da minha cebola ornamental. Tava deixando ela crescer, agora ela tá num tamanho razoável, já tá bem grandinha. Ela tá aqui num pote 9. Então, ela já cresceu bastante. Eu ganhei ela, era do tamanho de um ovo de codorna, de tão pequenininho que era. Agora, ela já tá bem maiorzinha. Parece até um tomate verde, né, pessoal? Mas é a cebola ornamental. É uma suculenta muito interessante e a curiosidade dela, pessoal, é que ela brota muito facilmente pelas camadas que ela tem, né, na batata dela, que seria... É como se fosse mesmo uma cebola normal. Eu vou fazer a multiplicação dela em breve. Eu vou comprar um vaso primeiro, uma cuia, para poder fazer o replante dela e vou mostrar para vocês como fazer mudas dela. Se eu deixar ela assim, ela vai multiplicar. Pode acontecer que ela vai brotando por baixo e vai formando novas cebolas, né? Mas se quer acelerar, se a gente precisa ter mais mudas dela, o ideal é que a gente faça mesmo as mudas por camadas. E eu gostaria de perguntar para vocês aí, se vocês já conhecem, se vocês têm, né? Se vocês já têm assim... ela no cultivo, já multiplicou ela, né? Já tem conhecimento do cultivo dela. Foi a primeira vez que eu ganhei de uma cliente, ela me presenteou com essa cebolinha, muito pequena, mas ela me explicou como que ela era. Ela falou que ela não é brasileira, aí ela não soube me explicar de qual país a origem dela. E eu também, pessoal, não cheguei a buscar maiores informações sobre a origem dela, não, porque hoje o meu objetivo aqui é só mesmo mostrar para vocês ela e mostrar a forma, né, de propagação dela. Ela é muito bonita, essas folhinhas dela, verdinha, muito assim ramificada, ela é uma trepadeira. Então, o que eu vou fazer? Quando eu montar ela na bacia, eu vou fazer uma armação para que ela fique bem bonita para cima, assim, pessoal, montada para cima, né? Então, eu vou armar ela todinha assim, virada, vou fazer um arranjo. Isso vai ser feito em breve, juntamente com vocês aqui, se Deus quiser. Ela tá na segunda folha, ela já deu uma folha dessa e já secou. Essa folha aqui, ó, foi a primeira dela. Então, ela ficou um tempão com essa, né, secou e veio agora essa brotação aqui. Pessoal, o crescimento dela é super lento. Ela demorou muito para começar a crescer, né? Depois que ela cresceu, demorou muito tempo de novo para ela vir a primeira folha, que foi esse ramo, né? Soltou um ramo e ficou por um tempo. Aí eu tô deixando ela pendente por enquanto. Ela tá na janela, ela não tá tomando sol.
mas ela pode ficar tanto no sol quanto à meia sombra. Eu vou deixar ela por enquanto no ambiente que ela tá, até eu fazer o replante dela para poder tirar mudas, né? Vou fazer cortes e vou fazer mudas dela, porque eu quero ver ela cheia, né, pessoal? E eu não gosto, eu não deixo a planta lá crescendo de acordo com o desenvolvimento natural dela, não. Eu gosto sempre de interferir na suculenta, nas suculentas principalmente, né, pessoal? Eu vou lá, faço poda e vou tirando folhas. Eu sempre faço isso, dou dicas aqui para vocês. Eu acho muito importante para a gente multiplicar rápido, ter várias mudas rápido, encher um vaso, ter um resultado mais acelerado, né? Sempre gosto de fazer isso. Ela é uma planta que, como ela é uma suculenta, ela é igualzinha às outras, né? Substrato bem drenável, você faz o seu substrato aí que não retém água, ela gosta de umidade. Aqui, meu substrato tá secando muito rápido, às vezes eu chego, ela tá... Já aconteceu de eu chegar e ela tá seca, ela murcha, quando ela tá faltando rega, ela murcha. Teve uma vez que eu esqueci ela mesma, aí quando eu fui ver, achei que eu tinha perdido. Ela estava completamente murcha, aí eu molhei, deixei no mesmo ambiente. Quando eu fui ver, já estava totalmente hidratada novamente, recuperou, assim, ó, renovou mesmo, estava faltando somente água. E pelo que eu vi, ela é muito resistente. Qualquer pedacinho da casca dela, que é como se fosse cascas mesmo de cebola, nasce. Então, ela propaga muito facilmente dessa forma, né? E eu vou estar fazendo isso então. Então, pessoal, mostrei para vocês a minha cebola ornamental. Agora, eu vou mostrar a Panterfrius, né? As mudinhas que eu tenho aqui, para a Adriana, que ela me pediu para falar um pouco sobre ela. A Panterfrius, ela também é uma suculenta que, para mim, aqui ela é lenta para crescimento. Pessoal, ela demora muito. Eu tinha uma outra que teve problema, eu perdi, continuei com essa aqui, que é a muda dela, e tá crescendo, né? Ela tá até sujinha aqui hoje, porque eu mudei ela tava naquela caixinha, junto com a minha Dionísio, que eu fiz vídeo ontem, né? E muitos de vocês aí colocaram que a Dionísio é muito lenta, e é verdade. A Dionísio é lenta, ela cresce lentamente, né? Até ela alcançar o tamanho ideal dela, mas ela também não é uma suculenta grande, né, pessoal? E a Panterfrius lembra muito ela nesse sentido. Crescimento lento. Eu retirei ela e pus aqui para ver se eu dou uma acelerada nela. Esse substrato é o mesmo que estava lá, porém, eu vou dar nela fazer uma aplicação nela, diferenciada das outras que estão lá, de adubo foliar da Terral, como vocês já sabem, né, que eu uso ele. Eu vou estar borrifando e acompanhando o desenvolvimento dela, tentando mesmo fazer esse crescimento ser um pouquinho mais rápido, né? E coloquei nesse pote, é um pote 13, para ver, pessoal, se ela vai tomar um tamanho mais bonito, porque ela fica grande, ela fica da borda desse vaso aqui, ó, é o tamanho dela, um pouco até maior, dependendo, né, do substrato, do que você ofereceu para ela, ela vai desenvolver super bem dessa forma. Então, eu tô fazendo eu fiz o replante minutos antes agora de fazer o vídeo para vocês. Coloquei ela aqui para fazer esse tipo de tratamento com ela, né? Um cuidado a mais para ela poder ver se desenvolve um pouco mais rápido, né? E ela é linda demais, pessoal. Essa suculenta, quando ela tá saudável, ela fica roxa, ela fica um espetáculo, fica maravilhosa. Aqui, ó, como vocês devem ter percebido, a haste floral dela tá limpinha assim, ó, porque eu tirei as folhas já tirei, já coloquei no berçário para aumentar ela, né? Eu tenho aqui no meu cultivo, acho que eu devo ter 2 ou 3 mudinhas só dela. E quem tem uma não tem nenhuma, né, pessoal? A gente deve sempre multiplicar. Eu sempre ensino para vocês aqui, a dica que eu dou sempre, né? Não é ensinando, pessoal, é dica mesmo, por quê? Eu sei que tem muitos que sabem, né? E às vezes até esquece de fazer isso, né? Aqui do lado desse vaso aqui, ó, que é outro pote também, já tá um pote até grande, tem essa pumila aqui, eu não sei se é pumila, tem hora que a gente confunde, né, pessoal? Eu não sei bem certo a identificação dela, gostaria que fosse glauca, mas não é, mas tá linda, é uma planta maravilhosa. E aqui do lado eu coloquei uma folhinha há mais tempo,
eu coloquei uma folhinha no berçário. E essa folhinha deu essa muda aqui. Eu tô também cultivando ela nesse cantinho por enquanto, mas depois eu vou colocar ela ou fazer uma bacia com elas juntas, que eu juntar as que eu tenho, né, para fazer uma bacia, ou colocar em vaso individual mesmo, para elas crescerem e ficar com a borda, né, crescer até a borda do vaso. Eu acho muito bonito também. E aqui, ó, como ela tá mais novinha, tá vendo? Ela tá com as folhinhas bem mais viçosas do que a outra, né? E eu tô mantendo ela aqui num sol até meio-dia, mais ou menos. E aos poucos eu vou chegar ela pro sol intenso, né, pessoal? Que ela é de sol pleno. Ela no sol pleno, ela fica bem rústica, com as bordas viradas. Essa aqui tá, ó, já tá tomando mais tempo de sol. Então vocês podem ver que ela tá bem mais fechadinha, né? Bem mais rústica. Mas o crescimento dela tá muito devagar, né? Eu sei que agora ela pode estar em dormência, mas no geral eu nunca tive ela em nenhuma época do ano crescendo rapidamente, pessoal. Sempre mais lentinha mesmo, mas é uma suculenta que vale muito a pena. Ela numa composição de arranjo, pra gente colocar ela num arranjo com suculentas mais claras, dá um contraste maravilhoso, igual aqui, ó. Se essas duas crescessem aqui juntas, uma para cá e outra para lá, ficaria lindo, né? Daria um excelente arranjo com contraste bem bonito, bem interessante. A rega dela é a mesma, né, pessoal? Substrato bem drenado, você rega quando tiver seca. Uma coisa que eu respondo sempre para as pessoas é quantas vezes as pessoas me perguntam: quantas vezes por semana eu posso molhar minhas suculentas? É tão complicada essa pergunta, pessoal, que eu falo sempre, não coloquem isso como regra, porque agora começa o sol esquentar mais, né? Nós estamos chegando aí primavera, verão. Se você seguir essa regra, eu vou molhar uma vez na semana. Vai ter dia da suculenta estar precisando de água e não vai jogar água nela. Então, a gente não deve colocar essa regra. Sempre a gente deve olhar o quê? Tá seco o substrato? Chegou, olhou o substrato, tá bem seco. Às vezes as folhas da suculenta dá sinal, tá desidratada as folhas de baixo. Então você vai e rega, né? Eu acho que é a forma mais segura de você fazer um cultivo de plantas saudáveis, sem estar sofrendo. As plantinhas não precisam de passar sede, né, pessoal? Eu falo sempre, suculenta ama água. Suculenta, elas não gostam de encharcamento. Então, não deixa ficar encharcada. Mas água para elas não pode passar do dia de regar. A gente precisa regar elas. Elas, quando chove, que elas tomam bastante chuva, né? Elas ficam lindas, hidratadas. O substrato vai dizer tudo. Então, se está pensando, né? Se você aí está começando, está pensando em cultivar a suculenta, busque primeiro por um vaso com bastante furo. Depois, um substrato bem drenável, um substrato que não vai parar água. Coloque carvão triturado, coloque pedrinha. Se você não quer usar pedra nem areia, tem muitas pessoas que não gostam mais de usar, compre perlita, usa coisas que vai substituir casca de arroz em menor quantidade e o carvão sempre em grande quantidade. Pessoal, o carvão, ele traz um benefício para as suculentas que vocês não fazem ideia. Para quem está começando aí, o carvão, ele, juntamente com o substrato, ele, além de drenar, aqui, ó, dá para ver o tanto de carvão que tem, ó, no meu substrato, ó. Além dele drenar o substrato, esses pedacinhos aqui, ó, não deixa a água parar. E o que acontece? Ele segura, ele retém o adubo que você colocou por mais tempo e ali ele vai eliminando. Toda vez que você for regando, ele vai soltando, aí ele vai passando para a planta de novo, né? O adubo. Então sempre vai ter aquela adubação, porque tá ali segurando o adubo por mais tempo, não deixando descer demais. E outra coisa, pessoal, ele funciona como uma esponjinha, né? E ele também é antifúngico. Então o substrato que tem mais carvão, ele é um substrato que ele tem mais qualidade, né? O carvão evita os fungos causam podridão de raiz. Então, sempre eu gosto de focar no substrato. Não vou cansar de ensinar para vocês, para quem está começando agora, claro, né? O substrato, quando a gente vai fazendo um cultivo a longo prazo, a gente vai criando os nossos próprios substratos e vai de acordo com o clima, de acordo com o que você pode estar regando, você vai montando seu
substrato aí. Mas isso já são para as pessoas que já têm muita experiência, né, pessoal? Compra o substrato pronto. Mas para quem está iniciando, se você fizer dessa forma, você não vai ter erros, né? E eu sempre volto para vocês porque eu vejo que tem muita gente com dificuldade, né? Com muita dificuldade de montar substrato. Então, se você colocou carvão, colocou uma terra boa, uma terra vegetal comprada, evite de colocar terra que nasça mato demais, né? Tem terra que tem muito mato, tem terra que pode ter contaminação, às vezes pega de qualquer lugar, pega do seu quintal, pode pegar do seu quintal, mas escolha uma região, um local onde você vê que não tem fezes de animais, né? Uma terra mais pura, faça a mistura dela, coloque adubo no meio, né? E coloque essa drenagem básica que é o carvão, que o carvão vai te ajudar demais. O carvão é muito fácil de ser encontrado, mas lembrando, pessoal, que não pode ser aquele carvão que você já usou, né, que está embaixo da churrasqueira, onde caiu sal, gordura. Então aquele não, é um carvão virgem. Você vai pegar o carvão virgem, vai triturar. Hoje aqui na minha cidade a gente encontra carvão prontinho já para o substrato, né? Mas eu não sei se em todos os lugares já se encontra. Mas se você não encontrar, coloca ele numa bacia grande com água, num balde com água, aí ele vai ficando sem poeira, depois você tritura ele, amassa, coloca no seu substrato, você vai ter um excelente substrato. E na época das chuvas, você vai ter menos problema, né? Com a questão da água, porque a suculenta ama água, vamos regar elas, né? Vamos regar elas, mas nós não podemos deixá-las encharcadas, porque se você tem um substrato compactado, você molha uma vez na semana, a água não acaba, né? Fica aquele barro ali, ó, e isso é que vai causar podridão, isso é que vai fazer ela amarelar as folhas e descartar, porque tem água demais. Quando tem água demais, ela cai as folhas todas, porque ela vai eliminando o excesso de água, ela já sugou aquela água e começa a descartar as folhas de baixo, amarelar as folhas, indicando que ali tem excesso de água. Se você tem suculenta com folhas amarelas, tira ela desse substrato, troca, coloca um mais sequinho, mais drenável e observa para vocês ver se não vai melhorar. Ela não vai amarelar mais. É excesso de água mesmo, né? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça do meu joinha, pessoal. Esse joinha vai me ajudar muito. Eu espero ter ajudado vocês, né? Se você ficou até o final, coloca um joinha para mim, fala: Joelma, eu fiquei até o final, porque muitos não ficam, né? E a gente sabe que não ficam. E aqueles que ficaram, que Deus abençoe a vida de vocês, como eu sempre falo, né? Aqueles que não ficaram também, que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.